Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos para o estudo da palavra desta noite. Juntos aprendermos para servir ao Senhor com alegria. E o tema da mensagem desta noite, no qual nós estaremos estudando, é: não basta parecer, é preciso ser um adorador. Quantos podem ler? Vamos lá no 3? 1, 2 e 3. Quero agradecer às nossas recepcionistas que recepcionaram nossos irmãos nessa noite. Não basta parecer, é preciso ser um adorador. Queridos, parecer é algo que é muito fácil e é muito simples. Mas o interessante é que tudo que parece não tem a mesma durabilidade daquilo que é original. Até mesmo em nenhuma roupa que você compra. Às vezes tem uma roupa de uma marca que é cara. Mas você compra aquela roupa daquela marca e a durabilidade dela, ó, é longa. Às vezes você utilizou ela até por 1 ano e ela ainda está boa, você ainda consegue doar para alguém. Mas quando você compra uma que parece com a original, mas não é, alguns dizem, genérica, né? É a falsificada, é a paraguaia, né? É mais barata, porém a durabilidade não é a mesma. E ainda tem um outro agravante, é que quem está comprando aquilo que é falsificado está contribuindo com o erro. Aí pegou, pastor. A mesma coisa é o crente. A mesma coisa é o verdadeiro cristão, é o adorador. Não basta eu dizer, eu sou membro da Assembleia de Deus, em Lauro de Freitas. Congrego em Vida Nova 1. E ter uma aparência de adorador, mas não ser um adorador. Haja vista também que há uma moda. Hoje em dia, todo mundo está dizendo que é adorador. Vai um cristão, está fazendo o seu show lá mundano. E é interessante que esses dias eu estava vendo um determinado vídeo de uma cantora, ela fazendo o show dela para o mundão, e daqui a pouco ela para o show e começa a dizer que Jesus está voltando. Tem consciência, sabe que Jesus está voltando, mas não quer abandonar o erro, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o engano. Porque adorador, que é adorador, ele não serve a Deus por conveniência própria. Ele não serve a Deus da maneira que ele quer. Ele serve a Deus de acordo com a orientação da palavra. Mas tem um cantor aí do mundo que agora está cantando músicas evangélicas, é tão lindo, vou botar agora ele no meu repertório, vou botar ele agora na minha lista de músicas para eu escutar. Querido, se não se converteu, se não renunciou ao mundo, se não carrega a cruz, não adianta.
a Bíblia diz que não tem mistura entre as trevas e a luz. Ou é ou não é, é sim, sim, não, não. Não pode agradar a Deus e a Mamon. Crente adorador, ele não fica em cima do muro, ele sabe qual é o lado dele, ele sabe a quem ele adora e ele sabe a quem ele tem que servir. Estamos vivendo um período, como eu disse, onde todo mundo diz que adora a Deus, mas será que de fato eu estou sendo um adorador ou só estou parecendo um adorador? João capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24 está escrito: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Quem está comigo me ajuda. E em... São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em e em. Observe que o texto ele repete 2 vezes a mesma frase: espírito e verdade, espírito e verdade. Por que adorar em espírito? Porque a nossa adoração ela é espiritual. É por isso que, e aí eu quero abrir aqui para falar algo. No mundo aí fora existem muitos cantores talentosos que têm técnicas, que têm habilidades, mas as músicas que eles cantam só conseguem mover a carne. Mas o cristão é diferente, ele não apenas canta, ele adora. E a adoração, ela muda o ambiente. A adoração, ela transforma vidas. A adoração, ela traz a alegria. É por isso que o mundo canta, mas a igreja adora. O cantor secular, ele apenas canta, mas quem serve a Deus, ele é um adorador. E eu tenho, querido, um testemunho. Eu já contei aqui para os jovens, já contei para os adolescentes sobre adoração. Certa feita lá em Dias d'Ávila, eu era líder dos jovens em Dias d'Ávila na sede. E um dia nós estávamos na igreja ensaiando. Interessante, a igreja muito parecida com aqui, com a estrutura. E eu estava de frente para a porta da igreja e os jovens estavam cantando, louvando, adorando ao Senhor. E de repente, eu vi passar um jovem subindo e ele retornou e sentou no último banco da igreja. E eu observei que aquele jovem estava chorando. E eu vendo ele chorando, eu fui até ele. E perguntei a ele: moço, jovem, está acontecendo alguma coisa? E na época eu não era nem diácono ainda, era só líder dos jovens. E ele disse para mim: não, pastor, é porque eu não conseguia andar mais. Quando eu passei em frente da igreja, as minhas pernas travaram, porque eu vi uma música tão bonita que eu não conseguia andar mais, e eu tive que voltar para a igreja e sentar aqui. E aí eu perguntei a ele: você já é crente? Ele disse: eu ainda não, mas eu quero aceitar Jesus, eu posso aceitar a ele agora? E aquele moço aceitou a Jesus naquele dia. Era apenas um ensaio, mas quem estava no ensaio estava adorando.
É por isso, querido, quando a gente vem para o ensaio, seja jovem, adolescente, senhoras e senhores, até quando você vem para o ensaio, venha para adorar, venha para dar o melhor a Deus. Aquele jovem, porque estava ouvindo um grupo ensaiando, mas de fato louvando e adorando a Deus, ele entregou a vida ao Senhor Jesus. Hoje aquele jovem, o nome dele é Felipe, ele pastoreia uma igreja lá na Concórdia. Você pode glorificar o Senhor por isso. A adoração é diferente, ela transforma. É por isso que ela é em espírito, porque ela não se limita ao ambiente terreno. Enquanto nós estamos adorando, a nossa adoração chega diante do trono da graça, alegra o coração do Pai, e Ele derrama a unção, a graça e o poder dele sobre a igreja, em espírito e em verdade. Em verdade é porque Deus não aceita a adoração falsa. É porque Deus não aceita a adoração fingida. É porque Deus não aceita a adoração de boca para fora. É porque Deus não aceita alguém que se diz adorador andar na mentira, não. Quem é adorador, adora em espírito e anda na verdade e vive com a verdade. Quem tem sido você? Adorar a Deus é um estilo de vida a ser seguido por todo cristão. A adoração está relacionada à extrema admiração, à gratidão, a prestar um culto com reverência, com temor, com respeito. A adoração está ligada à fidelidade, ao amor, ao reconhecimento de quem Deus é e quem governa o seu coração. A minha adoração, ela não se limita no período que eu estou na igreja. Enquanto eu estou na igreja, 1h30 de culto, em uma terça, em uma quinta, em domingo, eu sou um adorador, eu estou adorando. Mas um adorador, ele não adora apenas quando ele está na igreja. Porque, como eu disse, a adoração é estilo de vida. No trabalho ele é reconhecido como adorador. Na escola ele é reconhecido como adorador. Na faculdade ele é reconhecido como adorador. Na fila de um banco, de um mercado, ele é reconhecido como adorador. Aonde ele vai, a presença de Deus continua com ele, porque não se limita apenas ao ambiente que ele está. Os verdadeiros adoradores amam a Deus sobre todas as coisas. São obedientes à sua palavra e sinceros ao louvá-lo. Reverenciam-no e servem-no com dedicação, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus Cristo sobre tudo e todos. Ele está acima de tudo e de todos e de todas as coisas. O adorador, ele não põe barreiras para estar na presença de Deus e para servir a Deus. Estar na presença do Senhor para o verdadeiro adorador é uma questão de necessidade, de desejo. Assim como a corça anseia pelas águas. Não existe nada melhor do que adorar ao nosso Deus. Precisamos entender que Deus não irá buscar adoradores superficiais ou adoradores de apenas um momento, como eu disse. Adora no culto, na festa, na campanha, na bonança, ou só quando as coisas estão ao seu favor. Tem pessoas mesmo que às vezes você não vê. Você não vê ela no culto, você não vê ela na escola bíblica dominical, você não vê ela no culto de doutrina. Mas basta dizer que vai ter uma festividade, quem estava sumido aparece.
Porque na hora da festividade quer botar a camisa do grupo, quer fazer volume, quer inchar. Mas o bom é que Deus não está preocupado com quantidade. O que Deus quer é qualidade. Quantidade nunca vai determinar o nível espiritual do ambiente, mas é a qualidade do adorador que vai refletir a glória, a presença e o poder de Deus. Às vezes é uma coisa que a gente se preocupa muito e às vezes parece que se torna até normal. Você tem um período de festa na igreja, aí às vezes você vê aquele período está super lotado. Quando é o pós-festa, parece que o povo cansa, tira as férias. Aí depois da festa eu vou passar um mês sem ir na igreja. Meu Deus do céu. Tu é crente de festa ou é crente de Jesus? A nossa adoração precisa ser constante. E não deve ser nivelada pelo momento ou local que vivemos, e sim pela intimidade, relacionamento e a fé que temos no nosso Deus. Não tem como ser um verdadeiro adorador se não tiver relacionamento com Deus. Como é que tem sido o seu relacionamento com Ele? Como é que está a sua amizade com Deus? Ah, pastor, eu quando estou no culto, olha, eu entrego tudo. Eu glorifico, eu adoro, eu pulo, eu falo, eu canto. Mas quem é você da porta para fora? A mesma intensidade que você tem no ambiente da igreja é a mesma intensidade que você tem lá fora. Como eu acabei de dizer aqui, a nossa adoração ela não se limita ao local, ao ambiente. Teve um determinado momento da nossa vida que a gente precisava fazer uma mudança. Estávamos presos a um determinado local, a um determinado ambiente. Até que um dia alguém foi ministrar e disse: olha, a promessa de Deus não está no local, a promessa de Deus está na sua vida. Aonde você estiver, a promessa está com você. Oh, aleluia! Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor está na nossa vida. A unção de Deus está na nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de adoração. É bem verdade que teremos lutas, provações, adversidades. Às vezes algumas coisas mexem com o nosso interior. Mas mesmo com o nosso interior mexer, certa feita o salmista ele declara, ele diz: por que está abatido, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus. Ainda num conflito interior, mas ele estava dizendo para ele mesmo: ei, a minha alma está aflita, está angustiada, mas eu sou um adorador. As circunstâncias não irão paralisar a minha adoração. Está tudo bem? Adore. O momento está difícil? Adore. Na bonança, adore. Na escassez, adore também. O apóstolo Paulo ele diz: olha, em todos os momentos, na fartura e na falta,
ele jamais deixou de adorar. O salmista, no Salmo de número 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele estava dizendo: eu vou continuar adorando, ainda no vale. Oh querido, Deus, Ele jamais nos abandona, Ele jamais larga você sozinho. Mas nós precisamos entender que a nossa adoração não pode se limitar às circunstâncias terrenas. João capítulo de número 4, versículo 20. Quando Jesus e a mulher samaritana estava tendo um diálogo, e no versículo 20 o diálogo fala a respeito de onde deveria ser o local ideal para adorar. E o texto diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas só que ela estava diante de Jesus. E a resposta de Jesus para aquela mulher: olha, não é neste monte, não é em Jerusalém. Numa linguagem mais comum que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, ela: olha, mulher, em todo lugar, em todo ambiente que você estiver, você deve refletir a minha glória, você deve adorar. Ou seja, não é só na igreja que você adora, não é só no monte que você adora no trabalho, adora na igreja, adora na escola, adora onde você estiver. Você deve adorar em tempo e fora de tempo, em todo ambiente. Nossa adoração não pode estar limitada apenas ao ambiente da igreja. Isso é um perigo. Se a sua adoração está limitada apenas ao ambiente da igreja, eu sinto lhe dizer, mas você não tem sido um verdadeiro adorador. Vou repetir mais uma vez para você entender. Se você só adora a Deus quando você está num culto ou na igreja, eu sinto lhe informar, você ainda não tem sido um adorador de verdade. Deus, isso aqui é interessante. Pega isso. Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é interessante. Não é a adoração, é o adorador. Porque eu volto a dizer, a adoração ela se limita ao ambiente terreno quando alguém parece que é, mas não é. Pode todo mundo estar aqui levantando a mão, cantando, glorificando, pulando, mas a sua natureza não é de adorador. É por isso que o texto vai dizer: Deus está à procura da adoração. Não, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. Ela faz parte. A prática da adoração jamais pode ser divorciada do adorador. O que é isso, pastor? Um verdadeiro cristão, ele não se separa da adoração. A adoração faz parte, está enraizada, está com ele. É aquilo que eu já disse aqui, repito: aonde ele vai, a presença de Deus está com ele. No ambiente que eu estou, por quê? Ela faz parte. Ela está dentro de mim. Ela não sai de dentro de mim. Isso aqui é muito interessante. Se a vida não estiver certa com Deus,
o culto será uma ofensa a Deus. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Se a vida não estiver certa com Deus, pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode fazer parte do grupo, pode liderar, pode reger, pode ter carteirinha de membro, pode ter foto em cartaz, mas se a vida não estiver certa com Deus, o seu culto é uma ofensa a Deus. Provérbios 15:8 diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada. Irmão, Deus detesta algo. Caim e Abel, os dois adoraram a Deus através das suas ofertas. A de Caim, aos olhos humanos, era a oferta melhor, porque ela era mais robusta. Mas a oferta que agradou a Deus foi a de Abel. Porque Caim já estava sendo rejeitado por Deus, há muito tempo. E com Deus não tem barganha. Com Deus não tem aquela, Deus, hoje eu vou dar isso daqui para ganhar uma moralzinha com o Senhor, para liberar os meus pecadinhos aí, que está escondido. Deus, olha, então eu vou. Não, querido, com Deus não. Com Deus pecado é pecado, errado é errado, certo é certo. Não há adoração com a vida errada, é em espírito e em verdade. Não adianta parecer e não ser, tem que ser verdadeiro adorador, reconhecido por Deus. Eu achei essa frase muito extraordinária de um escritor, Edward. Olha que coisa interessante. Nós estamos procurando melhores métodos. Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens ou pessoas. Vamos criar métodos para atrair. Vamos criar uma arte aqui diferente. E tem muita gente hoje criando os seus bezerros de ouro aí, transformando Deus em um objeto. E aí o povo deixa de crer no Deus para adquirir uma chave e acreditar que é a chavezinha que vai abrir. Deixam de acreditar em Deus e no poder de Deus para achar que precisa levar uma vassoura ungida para dentro de casa para varrer, porque orar não quer, pagar preço não quer, jejuar não quer, e quer crer mais no poder de uma vassoura do que no poder do nome de Jesus. Adquira a sua rosa e você vai adquirir o seu amor, só o sangue de Jesus. E pior que tem pessoas acreditando mais nos métodos do que no poder da oração e da palavra de Deus. Mas os verdadeiros adoradores, eles sabem ouvir a voz do Senhor. Ele conhece a voz do seu Deus. Ele conhece a palavra, ele sabe o que é a verdade, ele anda com a verdade, ele vive na verdade, ele caminha com a verdade. O que vai te levar para o céu não é métodos. O que vai te levar para o céu é viver uma vida de comunhão, de verdade, de adoração com Deus.
Nossa adoração não deve ser superficial e de aparência. Isaías capítulo de número 29, versículo de número 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Aqui o Senhor levantando o profeta Jeremias para combater os falsos moralistas e religiosos daquela época. Tinha uma aparência, tinha uma burocracia, tinha toda uma liturgia, tinha toda uma capa de religiosidade, mas o Senhor está dizendo: só se aproximam de mim de boca, mas o interior está distante. A nossa adoração, querido, volto a dizer, ela não pode ser superficial, não pode ser rasa, não pode ser de boca para fora, porque Deus, Ele sonda. O salmista, ele diz: sonda-me, ó Deus, e me conheces, sabes o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar, e conhece todos os caminhos. Não adianta. Quando Deus pega Samuel e envia até a casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei sobre Israel, quando Samuel chega na porta, ele é recepcionado por Eliabe. E quando ele olha o moço, ele diz: certamente este é o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. Tinha aparência, tinha até uma beleza exterior, tinha aparência de rei, tinha estatura de rei, tinha características exteriores de rei, mas o coração não era do rei que Deus queria. Aí Deus diz: não te atentes para a tua aparência, nem para a sua estatura, nem formosura, porque eu, Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, Ele sonda e contempla os corações. O nosso exterior é muito importante, mas sabe o que é interessante? É que um verdadeiro adorador, o seu exterior vai refletir quem ele é por dentro. Às vezes as pessoas têm se preocupado mais com o exterior e esquecido do interior. E a igreja viveu um período muito grande dessa forma, onde estava preocupada mais com a capa, com o exterior, mas com o interior não se preocupava tanto. Mas quando nós focamos no interior do ser humano, essa transformação vai acontecendo, essa mudança vai acontecendo de forma natural, de forma gradativa, de forma constante. A maneira de ele agir vai refletir aquilo que ele é dentro. A maneira como ele se veste se reflete o que ele é dentro. A maneira que ele ou ela fala reflete aquilo que é dentro. Acabou. Vai refletir. O que está bom por dentro vai externar. É a mesma coisa quando você está bem por dentro, quando você está alegre por dentro. Seu sorriso está sempre bom. O que você fala sempre é coisas boas. Até mesmo o que você posta são coisas agradáveis. Mas quando você não está bem lá dentro, alguém se aproxima de você, você já não trata da mesma maneira que você deveria tratar. Você já não se comporta da mesma maneira que você se comportaria no seu normal.
E aí eu retorno e trago. É a mesma coisa do adorador. Aquilo que vai se refletir externamente vai dizer quem é você internamente. Não tem nada melhor do que se revelar. O adorador, aqui é uma definição. Eu postei isso até no grupo da igreja hoje. Eu achei essa definição do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a adoração algo muito completo e extraordinário. O adorador precisa ter luz na mente e fogo no coração. Você pode dar um glória por isso? Luz na mente e fogo no coração. Ele está iluminado pela verdade e inflamado de zelo pelo Senhor. Olha que coisa linda. O adorador, ele tem luz na mente, ele tem fogo no coração, ele anda na verdade, ele tem zelo pelas coisas de Deus, pela obra do Senhor. Adoração sem paixão, ou seja, sem entrega, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. Já pensou eu, pastor, dirigindo aqui o culto? Desanimado, cara fechado. Alguém vai falar comigo, eu distrato. Se no culto da palavra, em vez de eu trazer a palavra, eu tivesse aqui só batendo. O que ia acontecer? A igreja reflete aquilo que o seu líder é. Se eu fosse desanimado, por certo, o semblante seria de desânimo. Se você, quando fosse cantar no grupo, você cantasse com desânimo, se o conjunto no momento de louvor vier cantar com desânimo, o louvor não flui, a adoração não flui. O ambiente não tem alegria, o ambiente não tem comunhão, o ambiente não tem fervor, não tem o fogo, não tem a alegria do Espírito Santo de Deus. E a adoração precisa ter paixão, calor, entusiasmo. Oh glória! Estar diante de Deus sem profundo senso de quebrantamento e admiração é uma impossibilidade. Seu rosto deve resplandecer, oh glória! Seu rosto deve resplandecer. A pessoa, você vem para a casa de Deus para adorar, trazer um culto ao Senhor, e aí você já chega fechado. Antigamente, hoje graças a Deus parou isso. Antigamente tinha muito pregador que quando ia pregar gostava de falar: aqui tem crente com cara de delegado. Eu acho isso ridículo. Eu acho. Irmão, prega a palavra. Se tiver alguém com cara de delegado, pregue para que Jesus quebrante o coração e mude. Né? Mas já pensou você vir todo fechado? Mas quando você vem alegre, quando você chega na portaria, os irmãos da portaria estão com o rosto alegre. As irmãs da recepção estão com o rosto alegre. Você olha para o irmão, você chega, está alegre. Transmite alegria. Transmite a paz, porque eu dou aquilo que eu tenho. E eu volto a dizer, a paz do adorador, ela não está condicionada ao momento em que ele está vivendo. E outra coisa, os meus problemas, eu não tenho que trazer para cá, para descontar em ninguém. Não. Eu tenho que tratar meu irmão com alegria, com amor. Porque eu sou um adorador. E como diz uma canção que Lázaro cantava, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará ao meu favor. No tempo de Deus
dias, Ele vai mudar o ambiente, mas não deixe de adorar ao Senhor por nada. Sua alma deve estar em chamas. Seu louvor deve ser um aroma suave. A nossa adoração, nosso louvor, ele não pode ficar nesse teto. Ele tem que transpor todas as barreiras para chegar ao trono da graça de Deus. O adorador precisa entender. Pega isso. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. Porque se tem muita performance, tem os coaches de hoje, tem aqueles que têm a habilidade, a técnica, porque a preocupação dele está apenas em mover a plateia. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu volto a dizer o que eu disse no início: parecer não é ser. Tem uma habilidade, tem um jeito. Eu mesmo já fico muito preocupado quando eu vejo alguém com muito jeito para pregar e faz um bocado de coisa e mexe um bocado de coisa, e tem uns que a mão parece que vai quebrar e faz o negócio e quer mover. Quando eu olho assim, eu digo: ih, meu Jesus, quer atrair a atenção para si. Mas quando a gente está pregando aqui, a atenção não é para nós, é para a palavra. Porque o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor não é homem terreno. A honra é para Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele. Porque é só Ele que salva, que sara, que cura, que liberta, que transforma. É Ele. Quem somos nós? Quer atrair para si. Certo dia eu estava pastoreando uma igreja em Camaçari, um irmão veio me dar um sapato. Eu olhei para ele e disse: pelo amor de Deus, meu. Sapato brilhava mais do que tudo, meu. Uma ponta de metal. Eu falei: esse camarada não me conhece não. Branco desse tamanho. Branco desse tamanho, ponta de metal, bico finão, que eu estava aqui, o sapato ia lá na frente. Falei: um negócio desse eu não tenho nem coragem de dar para outra pessoa. Na hora deu até vontade de falar: ô irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu deixei quieto, depois eu joguei fora. Mas tem gente que quer atrair a atenção para si. Provérbios 15:8, que eu li: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Seja justo diante de Deus. Seja simples. Seja amável. Tenha empatia. Fale de Deus. Dê a glória a Deus. Não queira adiantar os passos. Não queira subir os degraus além do que você pode, do que Deus tem proporcionado determinado tempo para a sua vida. O que Deus tem para você, Ele vai lhe dar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Mas reflita sempre a glória de Deus. João, ele dizia: importa que eu diminua e que Ele cresça. É Ele, é Ele, é Ele, não somos nós. Oh, aleluia. Verdadeiros adoradores devem abandonar as práticas pecaminosas. Pecado e adoração não combinam.
Meu irmão, Deus dá até corda, mas vai avisando, com seta. Não está pregando, não está bombando, está estourado, está conhecido, mas está em pecado. Aí acha que está na polpa. Aí Deus está dizendo, eu vou pegar. Porque, querido, não há nada encoberto aos olhos de Deus que não seja revelado. Deus dá. Mas ao mesmo tempo o papai vai dando oportunidade. Mas se não quiser ajeitar pelo amor, aí Jesus pega o vasinho, leva na casa do oleiro. Aí o pai disse, aqui eu trato. Vaso rachado, vaso furado. Ele quebra todinho, amassa todinho, refaz todinho, bota no fogo de novo. E se precisar quebrar de novo, aí ele pega de novo, quebra de novo. Ei, querido, ninguém é vaso de ouro, nem de porcelana, nem verdadeiro adorador. Eu volto aqui para completar. Verdadeiro adorador não é vaso de ouro, não é vaso de porcelana, não é vaso de cristal que não pode triscar, que quebra. É barro. Precisou de novo, o pai quebra, bota mais água, amolece o barro, faz de novo, bota no fogo. Mas se precisar refazer, ele refaz. Porque não dá. Pecado e adoração não dá. Tem que abandonar. João capítulo de número 4, do 13 ao 19. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mulher samaritana, Jesus. E aqui é interessante. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí Jesus disse para ela, vá, chame o seu marido e volte. Jesus não foi dando logo a água para ela, não. Primeiro Jesus apresentou a água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Aí ela pede, então eu quero. Aí Jesus disse, tu quer? Mas espera aí, que antes de beber essa água aqui, precisa ajeitar umas coisinhas aí. Porque o que é santo não tem parte com o que é pecaminoso. O Espírito não habita em templo onde o pecado está tomando conta. Jesus diz, vá, chame seu marido e volte. Aí ela diz, não tenho marido. Respondeu bem. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Aí Jesus vem e fala a verdade. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acaba de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Quer beber da água da vida? Arranca o pecado de dentro, joga para fora. E você vai ter a verdadeira paz, alegria. O Senhor vai lhe tornar uma fonte de água viva. Quem é verdadeiro adorador, ele é uma fonte de água viva. Querido, a coisa mais fácil é identificar um verdadeiro adorador. É a coisa mais fácil. Um verdadeiro adorador, na terra que ele chega, que é seca, a terra que estava seca, Davi, ela volta a jorrar. A terra que estava seca, improdutiva, ela volta a produzir, ela volta a florescer. O ambiente que estava seco passa a ter alegria. O ambiente que estava seco volta a ter paz. O ambiente que estava seco e deserto volta a ter crescimento. Fonte seca não dá água em lugar nenhum, não produz
prospera em lugar nenhum, não dá crescimento em lugar nenhum, mas fonte que jorra o Espírito de Deus, aonde ele chega, o ambiente é transformado. Oh, aleluia! Você tem que ser, querido. Tem um rapaz que trabalha comigo, e ele é da minha equipe lá em Aracaju. E tem uns 6 meses que ele aceitou a Jesus. Ele e toda a família dele. Toda vez que eu vou em Aracaju, ele vem falar comigo e você vê aquela alegria. E ele já falou, da próxima vez que o senhor vier aqui, eu quero que você vá na minha igreja comigo. Mas ele diz, viveu a vida toda perturbado. Ele não conseguia dormir, ele não tinha paz. Ele não conseguia ter sono, ele era perturbado por espíritos. Mas basta às vezes a gente estar próximo e não precisar nem falar muito. Mas as pessoas identificam em você algo diferente. É por isso que a Bíblia diz, não é pelo muito falar. Às vezes você quer falar demais e você não conquista ninguém. E às vezes você fala pouco, mas as suas atitudes, a presença do Espírito Santo de Deus que está na sua vida, a fonte que jorra do seu interior, atrai pessoas para a presença de Deus. E ver o que Deus fez na vida dele. Hoje ele já é um dos professores da classe das crianças, e é uma alegria. E eu prometi para ele, olha, em julho, quando eu vier, eu vou passar mais um dia, porque eu vou na igreja com você, porque toda vez que eu vou, ele me cobra. E é bonito a gente ver o trabalhar de Deus. Mas é isso, você precisa ser fonte no lugar que você chega. Você precisa ser crente na sua cidade, precisa ser crente em outra cidade, precisa ser aonde você for. Os verdadeiros adoradores procuram viver em santidade. O que você tem com o pecado? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo de número 3, do verso 9 ao 17. Coloca para mim o texto. Tiago capítulo de número 3, do 9 ao 17. Vamos acompanhar aqui. Olha como diz a palavra do Senhor. Tiago 3, do 9 ao 17. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água doce e salgada, ou salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Isso é o verdadeiro adorador. De um verdadeiro adorador não pode sair água doce e amargo, meu irmão. De um verdadeiro adorador não pode, uma hora ele está bem dizendo, outra hora ele está mal dizendo. Uma hora ele está cantando, outra hora ele está xingando. Outra hora ele está pregando a palavra, outra hora ele está mentindo. Outra hora ele está orando por alguém, outra hora ele está falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal da liderança. Não dá. Não dá para uma videira dar figos. Não dá. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Agora você coloca a mão no teu coração e pergunta para você: será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? Será que se Deus me procurar hoje, Ele vai me encontrar? O que está escrito aqui? Vamos ler no 3, 1, 2 e 3. Perdão. Deus está à procura. Eu botei procurando. Foi um erro de digitação. Deus está à procura. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Deus está à procura. Deseje ser encontrado. Quantos aqui querem ser encontrados por Deus? Se você aprendeu alguma coisa nessa noite, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle.